Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Micael aqui para mais uma aula da temporada 2022 de matemática para o Enem. Nessa aula nós vamos resolver 5 questões sobre progressões aritméticas para colocar em prática tudo que a gente viu na videoaula anterior, onde a gente aprendeu quando uma sequência é uma progressão aritmética, ou seja, a definição de PA. Aprendemos a classificar uma progressão aritmética como crescente, decrescente e constante. Aprendemos a usar a fórmula do termo geral para determinar os termos de uma sequência e também como calcular a razão de uma PA, quando a gente tem termos consecutivos e quando a gente tem termos que não são consecutivos. Chegou o momento da gente colocar em prática. Fica comigo até o final porque essa aula tem muita dica boa para você. E eu quero começar essa aula te dando um presente. Eu deixei aqui na descrição do vídeo um link, é o primeiro link. Com ele você pode adquirir o meu curso de matemática para o Enem com 25% de desconto. Se você usar o cupom EUQUERO25, está aqui embaixo. Olha, se você comprar o meu curso e seguir todas as dicas, o passo a passo que eu vou te ensinar, eu garanto que você vai conseguir tirar mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem. Ou então vai aumentar a sua nota em relação ao ano anterior em pelo menos 100 pontos. Eu tenho certeza que você vai gostar. Essa aula é a segunda aula do módulo sobre progressões aritméticas. Eu vou deixar tanto a primeira aula, que já está disponível aqui no YouTube, quanto essa aqui para você estudar à vontade. As próximas aulas, só se você adquirir o curso, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E aí, vamos começar nossa aula? Deixa eu sair aqui da tela e já vamos aqui à primeira questão. E a questão diz o seguinte: o número diário de usuários cadastrados em uma rede social aumentou desde a sua criação nas seguintes condições. Aí a questão começa a dizer: no primeiro dia, os 3 primeiros usuários realizaram seu cadastro. Depois a questão diz que no segundo dia, 10 realizaram seu cadastro. No terceiro dia, 17. Esse padrão de crescimento se mantém para os 100 primeiros dias. Qual o número de novos usuários cadastrados no 14º dia? Estão aqui as alternativas. Vamos ao comentário dessa questão. Observe que a questão trata de uma lógica de sequência, né? Porque ela começa a quantificar o número de cadastrados nessa rede social no primeiro dia, no segundo, no terceiro. Então ela começa a ordenar a quantidade de inscritos dias após dias. Só que a questão não diz qual é a característica, explicitamente, né? Qual é a característica dessa sequência numérica. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos construir uma sequência numérica com o número de usuários cadastrados desde o primeiro dia e a gente vai analisar esses números para tomar uma decisão de como determinar o número de novos usuários cadastrados no 14º dia, já que o padrão que o texto apresenta seguiu durante os 100 primeiros dias. Então vamos lá, deixa eu sair aqui da tela e construir aqui essa sequência. No primeiro dia, houve 3 cadastros, né? Então 3 usuários, que são os 3 primeiros, né? Fizeram seu cadastro. No segundo dia, 10 fizeram seu cadastro. No terceiro dia, 17. A questão diz que o padrão se mantém, então vamos analisar que padrão é esse. Observe que do primeiro dia para o segundo, o número de usuários aumenta. Ele vai de 3 para 10 e isso aqui aumenta 7 unidades. No segundo dia para o terceiro, o número de usuários cadastrados também aumentou. E quando você faz esse cálculo aqui, ó, também aumenta 7 unidades. Isso configura que a sequência com o número de usuários cadastrados dia após dia está aumentando em uma progressão aritmética. Se a gente considerar que 3 é o primeiro termo da sequência, que 10 é o segundo termo da sequência, que 17 é o terceiro termo da sequência, quando a questão pergunta qual é o número de usuários cadastrados no 14º dia, é como se ela estivesse dizendo assim, ó, eu quero que você determine qual é o 14º termo dessa progressão aritmética. Gente, esse é o primeiro exercício aqui da nossa aula. E eu comecei lá na aula teórica fazendo uma alusão a uma escada, né? Eu pedi para que a gente considerasse, lá na aula teórica, né, que cada termo dessa sequência funcionasse inicialmente como sendo um degrau de uma escada, né? Então, basicamente, eu sugeri o seguinte lá na aula teórica. O número de usuários cadastrados no primeiro dia, 3. Então, isso aqui representava o primeiro degrau da escada. Vamos pensar assim.
O número de usuários que se cadastraram no segundo dia foi 10. Então, na lógica da escada, esse aqui seria o segundo degrau. E assim sucessivamente, né? Aí a questão quer saber quantos usuários se cadastraram no 14º dia. Usando essa lógica, seria descobrir qual é o número que vai estar lá marcado no 14º degrau. Essa foi a lógica que a gente utilizou, né? E na aula eu fiz uma pergunta, eu vou até refazê-la aqui, que é a seguinte. Para chegar no 14º degrau da escada, tá aqui o 14º, quantos degraus a gente deve subir? A resposta é depende de onde você vai partir na escada. Se você vai partir do primeiro degrau, se você está no primeiro degrau, então você vai precisar subir 13. Mas se você partir de um degrau mais próximo do 14º, então você vai subir uma quantidade menor de degraus, não é isso? Então, basicamente, essa foi a lógica. Só que aí depois eu pedi para que a gente comparasse não mais a degraus da escada, mas a lógica matemática de termos, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse cálculo de duas maneiras diferentes para a gente relembrar isso aqui, né? E dar prosseguimento nas próximas questões, a gente já vai fazer isso direto, certo? Vamos lá. Então, para determinar quanto vale o 14º termo, ou quantos degraus eu vou subir para chegar até o 14º, isso vai depender de onde eu vou partir. Se eu vou partir do primeiro, aí é aquela lógica. Bom, partindo do primeiro, para chegar no 14º, eu vou ter que subir 13. Esse 13 é a diferença, né? 14 menos 1, isso aqui vai dar 13. 13 degraus, ou seja, 13 razões. Agora é só substituir os valores. O primeiro termo da sequência tem valor 3, mais 13 multiplicado pela razão. Nesse caso aqui, a razão a gente já sabe que é 7. Então, a gente vai ter 3 mais 13 multiplicado com 7 dá 91, e isso aqui vai dar 94. Vamos fazer isso mais uma vez, usando um outro termo, né? Então, vamos pensar assim agora. Eu quero determinar quanto vale o 14º termo, ou, fazendo alusão com a escada lá, quantos degraus eu devo subir para chegar ao 14º, se eu vou partir, por exemplo, do terceiro. Observe que se eu partir do terceiro degrau da escada, eu vou me deslocar uma quantidade menor de degraus para chegar ao 14º, se eu partisse do primeiro, né? Então, o que é que vai acontecer aqui? Para chegar no 14º degrau, partindo do terceiro, eu vou ter que subir 11. Então, a gente vai pegar o terceiro termo mais 11 saltos, 11 razões. Então, isso aqui vai determinar quanto vale o 14º termo. Se liga aí, o terceiro termo vale 17, mais 11 multiplicado pela razão, que é 7. Aí a gente vai ter 17, 11 vezes 7, 77, 77 mais 17 dá 94. Então, isso aqui reforça a lógica de que para determinar um termo de uma progressão aritmética, o que a gente precisa ter é, obrigatoriamente, a razão e um termo. E por que eu estou insistindo tanto nisso? É porque as pessoas geralmente se prendem ao uso do primeiro termo. E, na verdade, você pode usar qualquer um. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Vamos continuar aqui a nossa aula. Vamos para a próxima questão. Deixa eu sair da tela, levar você para o próximo slide. E está aí a nossa segunda questão. João brinca com palitos de fósforo, montando figuras. Na primeira etapa, monta um triângulo e nas etapas seguintes, vai acrescentando triângulos conforme a sequência representada abaixo. Então, nós temos aqui a primeira etapa, nós temos a segunda, a terceira, a quarta, e está claro já aí a lógica de sequências. O número de palitos de fósforo necessário e suficiente para a construção da 10ª etapa é. Estão aqui as alternativas e vamos ao comentário da questão. Observe que a questão está falando do número de palitos, a quantidade de palitos. Então, vou analisar cada etapa, verificar quantos palitos ele utilizou para cada etapa, para a gente poder responder essa questão aqui com segurança. Na questão não fica claro, né, qual é a lógica numérica dessa sequência, mas depois que a gente construir aqui, a gente vai tomar essa decisão. Vamos lá. Então, na primeira etapa, ele construiu um triângulo, automaticamente ele precisou de 3 palitos. Agora, se você prestar atenção no enunciado,
ele diz que ele vai acrescentando triângulos. Quando você compara a figura da segunda etapa com a primeira, ele acrescentou esse triângulo e esse daqui. Se para cada triângulo ele precisa de 3 palitos, então como ele acrescenta 2 triângulos, ele vai precisar de 6 palitos a mais do que ele usou na etapa anterior. Então, 3 mais 6, 9 palitos. Agora vamos observar a terceira etapa. E novamente vamos estar atentos a essa lógica de que ele vai acrescentando triângulos. Ele também acrescenta aqui 2, ó, mais um, mais outro. Ou seja, em relação à segunda etapa, ele acrescenta 2 triângulos. E se para cada triângulo ele precisa de 3 palitos, então na terceira etapa vai ser necessário 6 palitos a mais que a etapa anterior. Logo, serão 15 palitos. Gente, na quarta etapa, a gente vai precisar de 21 palitos, porque ele também acrescenta aqui, ó, 1, 2. E agora vamos analisar a sequência numérica das quantidades de palitos de cada etapa. Então tá aqui, primeira etapa 3, segunda etapa 9, terceira etapa 15, quarta etapa 21, e ele quer saber aqui quantos palitos serão necessários e suficientes para a 10ª etapa. Observe que a quantidade de palitos vai aumentando. Da primeira para a segunda, aumentou em 6 unidades. Da segunda para a terceira, também aumenta 6 unidades. Da terceira para a quarta, também aumenta 6 unidades, o que configura que a quantidade de palitos aumenta em uma progressão aritmética. E para determinar a quantidade de palitos da 10ª etapa, é como se a gente fosse determinar o 10º termo dessa sequência. E como a gente tem uma progressão aritmética, vai ficar muito fácil fazer isso. Vamos lá, ó. Para você determinar o 10º termo, você vai precisar de um outro termo. Pode ser o primeiro, pode ser o segundo, pode ser o terceiro, pode ser o quarto. Gente, não há um melhor que o outro que vai fazer a conta ficar mais fácil. Eu vou usar aqui o quarto. Só para usar a lógica que é a seguinte. Para sair do quarto para o 10º, a gente vai executar menos etapas se a gente partisse do primeiro. No caso aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. 10 menos 4, 6. Então, a gente vai ter que o 10º termo é o quarto mais 6 R's. E a gente já sabe que a razão, nesse caso aqui, é igual a 6. Então, lá vai. Como o quarto termo aqui vale 21, então vai ser 21 mais 6 multiplicado pela razão, que é 6. Então, a gente vai ter 21 mais 6 vezes 6, 36. Somando isso aqui, você vai encontrar 57 palitos para a 10ª etapa. Concluindo a questão, o gabarito você vai encontrar na alternativa C. Gente, como exercício, eu vou propor que você faça novamente esse cálculo, utilizando agora, por exemplo, o segundo termo. Você vai encontrar a mesma resposta final, mas a sua relação de recorrência vai ser um pouquinho diferente. É momento de treinar para que na hora do vamos ver, na hora valendo, a gente tenha muita segurança, beleza? Vamos continuar a nossa aula? Então deixa eu sair da tela, levar você para o próximo slide e vamos agora para a nossa terceira questão. Determine o número de termos da sequência. Nós temos aqui uma sequência numérica e, mais uma vez, o enunciado não determina o tipo de sequência, o que vai exigir da gente uma análise desses termos. Primeiro, ela é uma sequência crescente. O primeiro termo tem valor 18, o segundo termo tem valor 26, o terceiro termo 34, as reticências da ideia de continuidade, e aí muito cuidado nesse momento, porque 258 representa o último termo da sequência. Veja que os parênteses fecham aqui depois do 258. Então, 258 é o último termo dessa sequência. Observe que do primeiro termo para o segundo, há um acréscimo de 8 unidades, né? 18 mais 8 vai dar 26. Do segundo para o terceiro também, 26 mais 8 vai dar 34. Então, os números da sequência, 18, 26, 34 e, por fim, 258, formam uma progressão aritmética. A gente pode dizer que 18 é o primeiro termo, 26 é o segundo, 34 é o terceiro e o último termo, como a gente não sabe qual é a posição que ele ocupa, a gente vai dizer que ele é o termo de posição N.
E se a gente descobre qual é a posição desse termo, já que ele é o último, a gente vai estar descobrindo a quantidade de termos da sequência. Nesse caso, é só a gente usar a nossa relação de recorrência. A gente pode dizer que um termo de posição n é igual a A1 mais n menos 1 multiplicado pela razão. E aí é só substituir aqui, ó, o termo de posição n, 258, o primeiro termo, 18, mais n menos 1 multiplicado por r, que é 8. Eu vou pegar esse 18 e vou passar para o primeiro membro, vai vir subtraindo. A gente vai ter 258 menos 18 igual a n menos 1 multiplicado por 8. 258 menos 18, isso aqui dá 240, igual a n menos 1 multiplicado por 8. Eu vou pegar esse 8 que está multiplicando aqui no primeiro membro, vou passar para cá dividindo. A gente vai ter 240 dividido por 8, isso igual a n menos 1. Observe que a divisão vai dar exata. 240 dividido por 8, isso dá 30. Então, a gente vai ter n menos 1 igual a 30. Se eu pego esse menos 1, que ficou aqui no primeiro membro, e passo para o segundo membro, ele vai somando, né? A gente vai ter n igual a 30 mais 1, que vai dar 31 termos. Então, essa sequência aqui tem 31 termos, e a gente tem o gabarito dela na alternativa D. Gente, como exercício, eu vou propor que você faça esse cálculo, só que não usando mais a relação aqui com o primeiro termo. Usa nesse caso, por exemplo, faz aí um teste, usa no lugar do primeiro termo o terceiro. Você vai ver que o resultado vai dar exatamente o mesmo. Gente, é muito importante, eu estou insistindo aqui, que você possa treinar o uso dessa relação não presa ao primeiro termo, mas sempre ciente de que você pode, na relação, usar dois termos quaisquer. Quanto mais você treinar isso, mais segurança você vai ter, porque você não fica preso a esse primeiro termo, né? Isso prejudica muito mesmo na hora dos exercícios. Tudo certinho até aí? Vamos continuar? Vamos para a próxima questão. Deixa eu sair aqui da tela, levar você para o próximo slide. E vamos aqui à quarta questão da nossa aula. Com o objetivo de se preparar para uma competição de natação, um nadador olímpico fez um plano de treino em que a cada dia ele aumentava a distância percorrida durante o nado em 200 metros. Se no 12º dia de treino ele nadou 2.400 metros, ele irá nadar 6.000 metros, sua meta estabelecida, no 30º, 32º, 35º, 38º ou 50º dia. Para a gente responder essa questão, eu vou analisar aqui uma sequência numérica, onde cada termo vai representar a distância que ele nadou no seu respectivo dia de treino, né? Então vamos lá. Teve o primeiro dia, segundo, terceiro, quarto. E a questão deixa claro que de um dia para outro ele aumentava essa distância em 200 metros. Isso já dá uma pista de que essa sequência, né, da distância que ele nada todos os dias, é uma progressão aritmética, porque, afinal de contas, o que é uma progressão aritmética? É uma sequência numérica onde existe um valor constante que a gente soma a um termo para encontrar o segundo. Então, preste atenção como é que eu vou montar isso aqui. A questão não usa a expressão progressão aritmética. Mas vamos lá. Primeiro dia de treino, ele nadou uma certa distância que eu vou chamar de A1. Segundo dia de treino, ele nadou uma distância que eu vou chamar de A2. Terceiro dia, A3 e assim sucessivamente. De um dia para outro, fica claro no texto que ele aumenta essa distância em 200 metros. É nesse momento que a gente percebe que os valores dessas distâncias que ele está nadando dia após dia formam uma progressão aritmética. Aí ele diz aqui, ó, que no 12º dia de treino ele nadou 2.400 metros. Então deixa eu colocar aqui, ó, 2.400 metros foi a distância que ele nadou no 12º dia, que seria então, no caso da progressão aritmética, o 12º termo. E aí ele continua, né? No 13º dia, ele aumenta a distância em 200 metros. E assim vai. Haverá um dia, não sei se é o 30º, 32º, 35º,
38º ou 50º, é o que a gente vai descobrir, mas ele nadou 6.000 metros, que é a sua meta estabelecida. E a gente quer saber que dia é esse. Então, pensa comigo. Esse valor daqui é um termo da sequência. A gente só não sabe a sua posição. Então, eu vou dizer que é um termo de posição N. E essa posição N é exatamente o que a gente vai descobrir, né? Em que dia ele conseguiu fazer essa distância aqui no seu treino, né? Então, vamos lá. Ó. Usando a nossa relação, a gente pode dizer que um termo de posição N é igual a A12 mais N menos 12 multiplicado pela razão. Gente, a relação de recorrência permite que a gente relacione quaisquer dois termos. Pensa naquela lógica da escada. Quantos degraus eu devo subir para chegar no degrau N? Vai depender de onde eu vou partir. Considerando que a gente vai partir do 12º degrau, a gente vai subir quantos? Ó, eu quero chegar no degrau N. Eu já estou no degrau 12. Então, eu vou subir N menos 12. Ou seja, para chegar no N, eu vou contar os 12 que eu já subi. E aí, a gente determina a nossa relação, beleza? Lembre-se, eu tenho insistido e volto a falar para você não ficar preso no uso dessa relação com o primeiro termo. E eu estou preparando você exatamente para que você tenha repertório e consiga resolver muitos exercícios, beleza? Vamos lá. Deixa eu sair aqui da tela e substituir os valores. Eu posso dizer aqui, ó, que esse valor é de 6.000, aqui, ó, 2.400, mais N menos 12, multiplicado pela razão, que nesse caso aqui é 200. Eu vou pegar esse 2.400, vou passar para outro membro, ele vai vir subtraindo, a gente vai ter 6.000 menos 2.400, igual a N menos 12, multiplicado por 200. Se você subtrair aqui, você vai encontrar 3.600, igual a N menos 12, multiplicado por 200. Eu vou pegar esse 200 que está multiplicando aqui e vou passar para outro membro dividindo. Aí eu vou ter o seguinte, ó, deixa eu organizar para cá. Eu vou ter 3.600 dividido por 200 igual a N menos 12. Veja que dá para a gente simplificar aqui, ó, esses dois zerinhos com esses dois zerinhos. 36 dividido por 2, isso vai dar 18. Deixa eu puxar para cá, ó. Então, a gente vai ter 18 igual a N menos 12. Eu tenho um 12 subtraindo aqui, vou mandar para outro membro, ele vai vir somando. Aí eu vou ter aqui, ó, 18 mais 12. E 18 mais 12 vai ser N, e o valor de N, gente, nesse caso, vai ser igual a 30. Ou seja, é no 30º dia que ele vai conseguir atingir a sua meta, que é de nadar 6.000 metros. Com isso, a gente conclui a questão e o gabarito você vai encontrar na alternativa A. Gente, eu procurei escolher aqui questões que fizesse você criar um repertório seguro para você usar a fórmula do termo geral, beleza? Para que esse vídeo de questões não fique muito longo, eu vou fazer mais uma questão e aí vou trazer mais um outro vídeo, né? Para a gente resolver mais questões, a gente treinar o uso dessa relação para que a gente tenha muita segurança na hora de resolver exercício. Tem muita coisa para a gente aprender ainda, mas é fundamental que você use essa relação com muita variação de possibilidades. É o que eu estou propondo aqui, beleza? Deixa eu sair aqui da tela, levar você para o próximo slide e vamos à última questão da nossa aula. E depois a gente vai fazer mais questões aí no próximo vídeo. Antes da gente resolver a última questão, deixa eu reforçar aqui o jabá para o meu curso de matemática para o Enem, agora com 25% de desconto. Mas eu vou te dar uma outra opção aqui. Eu vou permitir, se você acessar o segundo link aqui na descrição do vídeo, você fazer um cadastro gratuito na plataforma. E aí eu vou liberar um módulo para você experimentar, para você perceber a estrutura dos nossos módulos. Videoaulas, PDF, atividades online com vídeo gabarito automático, com estatística para você comparar como você se saiu em relação aos outros alunos. Eu tenho certeza que você vai gostar do curso e depois você vai solicitar a compra. Só não posso garantir que esse cupom Eu Quero 25 vai estar disponível para você. Uma outra opção é você adquirir o curso usando esse cupom
E você tem 7 dias para solicitar a devolução do seu dinheiro. Eu tenho certeza que você vai gostar e esse curso vai mudar a forma como você vai estudar para o Enem. E não importa a época do ano, se está no início do ano, está no meio do ano, pode comprar o curso, porque ele é objetivo, é direto aquilo que você precisa para se dar bem na prova do Enem. Tudo certinho? Vamos para a última questão? Então, vamos lá. Se o sexto e o 19º termos de uma PA são respectivamente 18 e 96, então a razão R da progressão é... Estão aqui as alternativas, vamos ao comentário dessa questão, e essa questão é bem educativa. Se a gente comparar essa questão com as anteriores, você vai ver que essa é a primeira, que no enunciado a questão diz que se trata de uma progressão aritmética. E por que ela disse isso? Se você prestar atenção, na primeira, segunda e terceira questões, a gente conseguia, depois de ler o problema, montar uma sequência onde a gente tinha o primeiro termo, o segundo, o terceiro. Quando a gente pega uma sequência assim, que tem termos consecutivos, e que a gente consegue decidir que se trata de uma progressão aritmética, significa que a gente descobriu quem é a razão da progressão. Agora, na questão anterior, por exemplo, que falava do nadador, né, que tinha um plano de treinamento, quando a questão dizia que de um dia para outro ele aumentava a distância sempre em 200 metros, ou seja, cada dia ele nadava 200 metros a mais do que no dia anterior, a questão estava dizendo assim de maneira implícita que a sequência das distâncias que ele nadava todo dia era uma PA. Por quê? Porque você não tinha condição de decidir isso. A questão precisava dar alguma dica. É o caso dessa questão. Porque ela dá 2 termos, e com 2 termos você não consegue decidir qual é o tipo de sequência. Aí ela disse assim, ó, você tem uma sequência numérica, ela é uma PA. Você tem o 6º termo, você tem um 19º, agora descubra a razão. Então fica atento a isso, né? Quando a questão não disser qual é o tipo da sequência, é porque você tem competência para decidir. Quando você não tem, provavelmente ela vai dizer. Vamos lá, ó, deixa eu responder aqui essa questão para você. Se eu tenho termos que são de uma PA, eu sei que de um termo para outro, a gente soma a razão, soma esse valor constante. Aí a gente tem aqui, ó, o 6º termo, que vale 18, e a gente tem o 19º termo, que vale 96. Preste muita atenção. Quando a gente vai calcular a razão de uma progressão aritmética, a ideia é que a gente tenha 2 termos e que esses termos sejam consecutivos. Por exemplo, eu calculo a razão fazendo a diferença entre o 6º e o 5º termo. Se eu tiver 2 termos consecutivos, essa diferença vai me dar a razão, mas eu não tenho esses 2 termos. Então eu poderia pegar o 19º e subtrair dele o 18º, só que eu também não tenho esses 2 termos. Eu tenho 2 termos, mas eles não são consecutivos. O que fazer então? Você vai fazer o seguinte, ó, sugestão. Você pega o termo de posição maior, que nesse caso aqui é o 19º, e subtrai dele o outro termo de posição menor, que nesse caso aqui é o 6º. Então você faz isso, ó. Você pega o 19º, subtrai dele o 6º, e se esses termos fossem consecutivos, você já ia conseguir determinar a razão. Como não são, você vai ter que dividir esse resultado por 13. E de onde vem esse 13? Da diferença entre 19 e 6. Lembre-se, para você sair do 6º termo para o 19º, você vai ter que se deslocar 13 termos, para cada termo uma razão. Então, essa é a regrinha que você utiliza quando você vai calcular a razão entre 2 termos que não são consecutivos. Se liga nessa dica, ela é muito boa. Gente, quanto vale aqui o 19º termo? 96. Quanto vale o 6º? 18. Aí eu vou calcular essa diferença, ó. 96 menos 18, isso vai dar 78. 78 que eu vou dividir por 13. E aí eu calculei a razão. Ó, isso aqui vai dar 6. 6 vezes 13 vai dar 78. A razão é 6, gabarito, letra E. Então fica a dica. Se você tem uma progressão aritmética e você vai calcular a razão, dê preferência por usar termos consecutivos. Se você tiver termos consecutivos, fica muito mais fácil. E se os termos não forem consecutivos, você precisa saber fazer isso com rapidez.
A minha sugestão qual foi? Você tem lá dois termos. Eles não são consecutivos. Você pega o termo de posição maior, subtrai dele o outro termo que tem posição menor. E aí, veja só, eu peguei aqui o 19º e subtraí dele o 16º. Gente, não importa se o valor do 19º termo é menor que o valor do sexto. Porque, por exemplo, numa progressão aritmética decrescente, o 19º termo teria um valor menor do que o sexto. Mas não é isso. Você vai se basear pela posição. Então você pega o termo de posição maior, eu peguei aqui o 19º, subtrai dele outro termo de posição menor, eu peguei o sexto. E por que eu peguei esses? Porque eram os que eu tinha. Só que como eles não são consecutivos, sempre que você calcular essa diferença, você vai precisar fazer uma divisão desse resultado por um valor, que nesse caso aqui foi 13. E por que 13? Porque você vai subtrair a posição 19 menos 6, isso dá 13, ok? Isso vai dar sempre o valor da razão. Espero que tenha ficado claro, essa é uma ferramenta muito importante. Como eu falei, para que a gente não fique com um vídeo muito longo, eu vou parar por aqui, mas não perde tempo, passa para o próximo vídeo aqui da trilha, porque tem mais questões para a gente colocar em prática essa relação, que ela é muito importante, beleza? Estou esperando você no próximo vídeo.